o seu pastor usa o dízimo para qualquer outra coisa que não seja para alimentar o necessitado, ele rouba a Deus. Eu sou Carlos e hoje eu vou mostrar para vocês o que realmente é o dízimo no Antigo Testamento e como muitos líderes religiosos estão mentindo sobre ele. Primeiro vamos tratar das primeiras aparições do dízimo. A gente tem uma aparição em Gênesis 14, no versículo 18 e 20, onde Abraão entrega para Melquisedeque o dízimo. E esse texto, muito possivelmente, é uma influência das tradições cananeias e da Mesopotâmia, onde os reis sacerdotes recebiam tributos. É algo muito mais próximo de um imposto do que, de fato, a tradição do dízimo que a gente vê hoje em dia. Era um reflexo das tradições mesopotâmicas relacionados a reis sacerdotes. Não era uma imposição religiosa. Não é um mandamento nem uma obrigação. Segunda aparição em Gênesis 28, 20 e 22. Jacó faz um combinado com Deus de que se Deus proteger ele, ele dá o dízimo. Novamente, não é uma obrigação nem um mandamento. Era um costume tribal de fazer votos com Deus, que é muito comum, principalmente no início da religião, e além disso era um costume comum a todas as religiões da região. Terceiro, quando nós vamos para Levítico 27, 30 e 33, e Números 18, 21 e 32. Aqui a gente entra na lei mosaica. Na lei mosaica tem a centralização do rito no templo. Antes da lei mosaica, a religião não tinha um lugar fixo onde se deveria adorar, o que se deveria fazer. Na lei mosaica começa a se centralizar e falar onde deveria se adorar, o que deveria se fazer. E aqui o dízimo ganha um caráter de obrigação. Mas vamos ver para que o dízimo ganha caráter de obrigação. No texto ele fala que o dízimo era dado em produtos agrícolas, então não é moeda, não é troca, é uma oferta em alimento, basicamente, e tinha algumas finalidades. A finalidade principal era sustentar os levitas que não tinham terra. Porque esses levitas que não tinham terra não tinham como sustentar. Eles trabalhavam na religião e não tinham como gerar sustento. Então o dízimo servia para sustentar eles. E eles que recebiam esse dízimo, ainda assim separavam 10%. E esses 10% iam para sacrifício para Deus. Ou seja, era um produto que era oferecido diretamente para Deus, queimado, entregue para Deus, então não era um produto consumido. Esse produto ninguém ficava com esse produto, ninguém acumulava produto. Perceba que não tem sobra, não tem ninguém tirando nada do dízimo. O dízimo só supre a necessidade de fome e é isso, acabou. Não tem nada além disso. E quando nós olhamos para Deuteronômio 14, 22 e 29, nós temos outra versão do dízimo ainda, mas com o mesmo propósito. Só que ele vai adicionar os levitas órfãos, viúvas e estrangeiros, que são grupos minoritários que estavam em dificuldade. Hoje em dia, até se a gente fosse fazer uma leitura atualizada, daria tranquilamente para substituir órfãos, viúvas e estrangeiros por grupos em insegurança alimentar. Então o dízimo era visto única e exclusivamente com o propósito de alimentar quem não podia prover alimento para si. E por último, nós temos dois textos que entre deles está um dos mais populares lidos na igreja. Mas primeiro vamos tratar de Amós 4, versículo 4 e 5, que é uma crítica às pessoas que pagam dízimo, mas não querem justiça para o necessitado. E aqui começa a surgir uma virada de chave que vai apontar que não é suficiente oferecer o dízimo para que as pessoas comam. É necessário fazer com que as pessoas não necessitem do dízimo. Então é uma crítica aqui apontando para que o dízimo tem que ter um fim. Ele não é uma coisa perpétua. Ele não pode ser uma coisa perpétua. Ele é uma coisa que tem que acabar, porque na sociedade ideal ele não é necessário. E por fim, vamos falar de Malaquias, que é o texto possivelmente mais usado nas igrejas para justificar que as pessoas deveriam dar o dízimo. Malaquias 3, versículo 8 a 10, que hoje é usado para defender dízimo na igreja, mas o contexto é condenando os líderes religiosos. É um texto falando de como os sacerdotes, os pastores da época, roubavam a Deus. E como que eles roubavam a Deus? O dinheiro do dízimo, que era para alimentar o necessário, estava indo para os sacerdotes usarem ao seu bel prazer. Então, quando Malaquias fala de roubar a Deus, ele está falando, o seu pastor usa o dízimo para qualquer outra coisa que não seja para alimentar o necessitado, ele rouba a Deus. O único dízimo aceitável no Novo Testamento é aquele que alimenta o necessitado. Se ele tiver qualquer outra função que não seja alimentar o necessitado, Malaquias coloca esse dízimo como roubar a Deus.